Boa tarde a todos. Como falei com vocês ontem, estarei postando aqui um vídeo agora à tarde, falando sobre como termos uma melhor comunhão com Deus e também como lermos a Bíblia toda durante um ano. Antes de começarmos o vídeo, vou pedir a vocês, por favor, que curtam esse vídeo, que compartilhem também. E também, se você não é inscrito nesse canal ainda, que você se inscreva no canal Crescimento Espiritual. Como eu falei com vocês também, eu preciso chegar a 1.000 pessoas inscritas para que eu possa transmitir também através do celular, certo? Mas vamos direto, no caso, ao nosso assunto de hoje. Como você ter uma melhor comunhão com Deus e como conseguir ler toda a Bíblia durante o ano. Vou estar passando os 7 passos para vocês, para que vocês possam conseguir fazer isso, tá? Não é nada difícil conseguir ler a Bíblia toda. Tem alguns estudantes que durante o ano lê muito mais do que uma Bíblia, claro que outros livros. Se é possível ler esses livros, também é possível ler a Bíblia, certo? Bota aqui o primeiro slide para que a gente possa assistir, possa visualizar melhor, para que vocês possam também ler comigo. Pronto, aí está o primeiro slide. Mateus 6, no capítulo 33, fala o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, qual seria, no caso, o primeiro passo? Priorize todos os dias buscar Deus em primeiro lugar. Se acordou, o que você deve fazer primeiro? Buscar a Deus. Acordou, abriu os olhos, levantou, faça uma oração e procure buscar Deus. De preferência, acorde 1 hora mais cedo, meia hora mais cedo, 2 horas mais cedo, de acordo ao tempo que você vai investir na presença de Deus. Eu não gosto de falar gastar tempo, eu gosto de dizer investir tempo na presença de Deus. Então, você priorize isso. Muitas pessoas não conseguem ou desistem porque tem muitas coisas a fazer e termina deixando de lado a questão espiritual, o conhecimento da Bíblia ou o conhecimento de Deus. Por exemplo, antes de ler a Bíblia, de falar com Deus, eu não vejo o WhatsApp, não vejo o Facebook, não tenho telefone, não vejo televisão. Em primeiro lugar, algumas pessoas podem dizer até que é fanatismo, mas não é, isso é uma prioridade que eu dou. Eu prefiro buscar a Deus, tá? De manhã cedo, porque como o texto fala, eu acredito de eu buscar primeiro Deus. Depois outras coisas, Deus vai agitar de alguma maneira, fazendo a minha parte, né? Deus faz a dele. Muitas pessoas não conseguem por isso, por não priorizar a busca a Deus. Tem gente que já acorda, já pega o telefone, já começa a conversar, liga, agora eu vou buscar Deus, tá? Então eu prefiro quando eu acordo com a mente descansada, tranquilo, tá ali agora, eu vou buscar tempo para eu investir tempo na presença de Deus, certo? Então esse é o primeiro slide, o primeiro passo. O segundo passo, vamos ver agora. Só um minutinho, pronto. O segundo passo foi o seguinte: tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Aqui está falando em relação a Jesus, quando ele acordava de manhã cedo, de madrugada, o que é que ele fazia. Uma outra versão aqui fala melhor, deixa eu mostrar para vocês e ficar mais claro. Pronto, aqui fala o seguinte: é o mesmo texto, só que em uma versão diferente. De madrugada, em meio à escuridão, Jesus levantou-se, saiu de casa e retirou-se para um lugar deserto, onde ficou orando. Tem uma escritora que fala o seguinte, que Cristo nunca levantou ou nunca acordou depois do sol ter nascido. Essa pessoa que publica a questão de ciência e religião, o sol não nasce, né? Mas só que nós sabemos que o sol nasceu, tá? Então, antes do sol nascer, antes do sol aparecer no céu, Cristo já estava acordado buscando a Deus. Então, qual seria, no caso, o segundo passo? Além de acordar cedo, tem um lugar reservado para buscar Deus na sua oração e na sua leitura. Um local, por exemplo, aquele local que eu fico, é onde eu faço meu devocional todos os dias. Aqui está, no caso, a minha Bíblia, que eu leio todos os dias, lição da Escola Sabatina. Aqui é um comentário bíblico. E aquele lado são livros de pesquisas que eu tenho. Alguma coisa que eu fico em dúvida, tal, tem um livro de pesquisa, fora outros livros que eu tenho ali. Mas eu quero dizer que aqui é o local reservado que eu tenho para buscar Deus. Aqui, ó, aqui, fecha a porta do quarto. Pronto, só sai quando acaba daqui. Passa aqui uma meia hora, 1 hora. Já passei aqui até 2 horas em comunhão com Deus, tá? Então eu tenho esse espaço aqui reservado justamente para isso. E claro, para eu conseguir dar tempo, eu preciso acordar mais cedo, né? Se eu vou trabalhar 8 horas, às vezes eu acordo 5, 5 e meia, 6 horas.
tenho que ter 2 horas, porque se eu gastar 1 hora ou mais, não vai me atrapalhar, certo? Então, tenha também um local reservado para que você possa buscar a Deus. Esse é o segundo passo. Vamos para o nosso terceiro passo. No livro de Isaías, no capítulo 28, no verso 10, fala o seguinte: porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceitos, regra sobre regra, regra e mais regras, um pouco aqui e um pouco ali. O terceiro passo é: não queira entender a Bíblia toda de uma vez só, nem também toda a sua vida. Mas não deve que não vou entender a Bíblia, não vai entender. Cada vez que você lê, você vai entender, vai aprender algo diferente. Eu já li a Bíblia toda mais de 25 vezes, se eu não me engano, mais de 25 vezes. Mas agora mesmo, esse ano, foi o ano passado, eu perdi minha Bíblia, no final do ano passado, eu tive que comprar uma Bíblia nova, zerada. Mas não sei se vai dar para ver daí como é que está a minha Bíblia agora, mas já está toda marcadinha, toda arriscadinha, porque são ensinamentos, são coisas antigas que eu aprendi. Isso que não vai dar para ver não. Não dá para ver direito não. Deixa eu ver aqui. Não dá para ver não, mas já está toda arriscadinha, toda bonitinha. Aqui, dá para ver um pouquinho agora, tá? Toda arriscada porque eu comecei a ler novamente e estou aprendendo de novo coisas novas. Já tinha lido várias vezes, mas todo ano que você lê a Bíblia, alguma coisa chama a atenção que não tinha chamado das vezes anteriores. Por isso, algumas pessoas dizem que a Bíblia é um tesouro inesgotável. Quanto mais você acha tesouro, mais que você cavar, você encontra mais, tá? Então, não se preocupe em ler a Bíblia, em compreender a Bíblia toda, da primeira vez. Você vai ler a primeira, vai ler a segunda, e cada vez que você lê, que você for começando a compreender, você perceberá que sempre você aprenderá algo novo, certo? Então, esse, no caso, seria o nosso terceiro passo. O quarto passo para termos melhor comunhão com Deus, entendermos a Bíblia, é: eu vou ler a Bíblia quantos capítulos por dia? Então, eu oriento que você defina uma quantidade de capítulos a ler por dia. Se você pensa em ler a Bíblia toda durante o ano, você vai ler 4 capítulos por dia. Essa é a sua meta, 4 capítulos, certo? Você vai ver que antes de terminar o ano, você já conseguiu ler a Bíblia toda. 4 capítulos por dia, você deve ler que mais ou menos, não sei, 15, 20, 30 minutos. Então, você vê que não é muita coisa. Então, você dispensando 30 minutos por dia, você investindo 30 minutos por dia, você já vai conseguir ler a Bíblia toda. Uma outra dica que eu dou é o seguinte: quando for a leitura boa, leia mais do que 4. Leia 4, 5, 6, 10, 15. Por exemplo, o livro de Salmos, tem assim, quando você abre assim, tem capítulos, tem páginas que tem 5, 6 capítulos numa página só. Então, leia, se você lê 2 páginas, vai ler 20, vai ler 10 capítulos, 15 capítulos. Por que isso? Algumas pessoas consideram o livro de Primeira e Segunda Crônicas, o livro de Números e uma parte do livro de Êxodo e Neemias como livros chatos, porque tem muita genealogia. Então a pessoa não gosta de genealogia, não sei quem, que é filho não sei quem, que é não sei quem, não sei quem, e por aí vai, né? Então a pessoa não gosta muito de ler. Então você adianta a parte boa para quando chegar na parte boa você ficar com certo saldo. Por exemplo, essa semana eu tive uma insônia, eu só consegui, estava com muito sono, não estava conseguindo raciocinar direito, mas só li um capítulo. Mas a minha média está sendo 8 capítulos, 8,6 capítulos por dia. E a tendência é aumentar porque esses dias, com essa pandemia, com essa quarentena, eu estou lendo 12 capítulos por dia. Para mim está sendo ótimo. Estou adiantando bastante. Então, quando eu tiver um atrasozinho, eu vou, no caso, ficar na média. Não vou comprometer aquela quantidade de capítulos que eu defini por dia. Certo? Você define 4. Amanhã você lê 15, lê 10, lê 5, lê 6. Depois de amanhã, poxa, eu não tenho, eu acordei doente, estou com insônia e tal. Então, você está com saldo para você conseguir o seu objetivo final, tá? O importante é vocês ficarem de olho no objetivo final, certo? Um outro ponto aqui com vocês, o próximo ponto. Vamos ver aqui. Pronto. Vocês estão vendo aí que tem alguém lendo a Bíblia, né, e fazendo anotações. Aqui também eu tenho esse caderno aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar para mostrar direitinho aqui. Aqui são algumas anotações dos estudos que eu faço também. Então é bom você ler a Bíblia sempre riscando, com marca-texto. Eu sempre gosto de usar marca-texto. Sempre compro muito. Comprei 6, comprei 8 no ano passado, em novembro foi dezembro, foi agora em janeiro, e agora já comprei mais um bocado. Tem aqueles ali, e tem mais uma boa quantidade ali, porque eu só sei ler riscando.
Para quê? Por que arriscando? O que é que você vai arriscar? Você vai arriscar, no caso, o que você aprendeu, a conclusão que você tirou, suas dúvidas, o que você concorda e o que você não concorda. Faça essas anotações. Quando você for ler novamente, algumas coisas vai ficar mais claro, algumas dúvidas vão sumir e você vai entendendo melhor, tá? Então, por isso que é importante você grifar a Bíblia, você riscar a Bíblia, você fazer anotações, o que você concordou, o que você discorda, o que você acha que é certo, errado, as conclusões que você chegou, tá? Então, você fazendo isso, você vai estar enriquecendo o seu conhecimento bíblico. Anotações é super importante. Esse, no caso, é o quarto ponto. Vamos agora para o quinto ponto. Aqui conta a experiência de Filipe, quando ele se encontrou com o eunuco, lá em Atos, no capítulo 8. Aí no capítulo 8, no verso 30 e no verso 31, fala o seguinte: correndo Filipe, ouviu, no caso do eunuco, ler o profeta Isaías e perguntou. Filipe perguntando para o eunuco: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu, o eunuco respondendo a Filipe: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir a sentar-se junto a ele. O eunuco estava lendo e não estava entendendo. Filipe chega ali, pergunta se não quer uma ajuda, e ele aceita, e depois o eunuco se batiza. Então, o quinto ponto, procure sempre pessoas de confiança e com experiência na leitura da Bíblia, tá? Pode ser um pastor, pode ser um padre, pode ser um amigo que já tenha mais conhecimento na leitura da Bíblia. Então, você vai perguntar para ele e vai dar uma explicação. Mas ao você ouvir essa explicação, repare se essa explicação tem bom senso e se ela tem coerência. Por exemplo, estou com dúvida se é lícito, digamos, eu for assaltar um banco ou não. Eu vou procurar um líder espiritual. Eu vou falar, rapaz, ó, se você está precisando, vá, ouve que Deus vai perdoar. Eu vou para casa, então agora eu vou analisar se aquela explicação tem coerência ou não, tá? Eu não posso ficar também procurando pessoas que apoiam as coisas que são erradas e depois dizer, não, foi fulano que me apoiou. Ninguém obriga ninguém a fazer nada. Nós precisamos sempre usar o bom senso e a coerência nas explicações. Então, ao você procurar esse líder espiritual, esse amigo seu, procure sempre observar se aquilo que ele explicou tem coerência. Se não tem coerência, não pode seguir. Você vai procurando o outro, né, até você achar que de acordo com a coerência, o bom senso, você vê que tem justificativa ou não. Então é sempre bom nós procurarmos alguém que tenha mais experiência no livro da Bíblia para nos explicar algo que nós não estamos conseguindo entender, certo? Então bora agora para o sexto ponto. Sexto ponto aqui, só um minutinho. Pronto, aqui vamos ler alguns textos. Daniel 9, no capítulo 2, fala o seguinte: no primeiro ano de Dário, do seu rei de Dário, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos do que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar a assolação de Jerusalém, era de 70 anos. Daniel ficou preocupado com a visão do capítulo 8, não vou entrar em detalhes nela agora. Ele começou a pesquisar. Então, ele viu pelo livro de Jeremias, ele pega o livro do profeta Jeremias, ele começa a entender, a buscar as profecias, e ele entende que o cativeiro deveria durar 70 anos. Mas só que ele não entendeu. Então, o que ele faz agora? Daniel 9, capítulo 3. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, com saco e cinza. Então, Daniel agora, ele também, entre outras coisas que ele faz, ele ora. Buscou a explicação, não encontrou, então ele agora começa a orar. E quando Daniel ora, Daniel 9, 3. Ele, no caso, aí um anjo, vocês vão acompanhar a leitura do capítulo todo, eu só peguei a parte mais importante. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel, agora sai para fazer entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, aquela que nós lemos no capítulo 9, verso 3, no princípio das tuas súplicas, saiu a ordem e eu vim para tu declarar, porque és muito amado, considera, pois, as coisas e entende a visão. Então Daniel buscou auxílio humano para compreender a visão, ele não conseguiu. O que ele faz agora? Oração. Ele começou a orar, e interessante é que Deus manda um anjo para explicar a Daniel aquilo que ele não havia entendido. Então, é sempre interessante quando nós formos ler a Bíblia, primeiro, orar antes de você ler a Bíblia, tá? Sempre que você primeiro faça uma oração a Deus pedindo entendimento do que você vai ler, que
que você venha ler e entender. E sempre que após que você também acabar de ler, você faça uma outra oração, agradecendo a Deus pelaquela leitura e também pedindo mais esclarecimento a respeito daquilo que você leu. A oração, ela é sempre importante, certo? Por fim, o último ponto, esse já foi o último ponto, melhor foram 7 pontos, tá? Já disse os 7 pontos, já falei, me atrapalhei aqui, mas esses são 7 pontos. Só recapitulando para que nós possamos entender melhor. O primeiro, priorizar a busca por Deus. O segundo, no caso, além de acordar cedo, ter um lugar especial para buscar Deus. O terceiro ponto, não queira entender a Bíblia toda de uma vez só, nem em toda a sua vida. Você sempre estará aprendendo algo novo. O quarto ponto, defina a quantidade de capítulos que você vai ler diariamente. E como eu falei, quando você puder ler mais, leia muito mais, porque quando chegar aqueles livros, entre aspas, chato, você vai estar com saldo. O quinto ponto ainda, faça sempre anotações, as suas conclusões, as suas dores, o que você concorda, o que você não concorda, você vai anotando isso também. O sexto ponto, procure sempre pessoas de confiança, com experiência bíblica, para esclarecer algo que você não conseguiu compreender. Tá? Você procura sempre buscar a coerência daquilo que as pessoas falam. E por fim, também, ore, busque a Deus. Se você não entendeu algo, busque a Deus. Então é sempre bom, quando começar a ler a Bíblia, você vai orar, pedindo auxílio divino, e quando acabar, orar para Deus esclarecer mais. Orar sempre antes e depois. Então você vê que são 7 passos, de um modo geral, que não é difícil você conseguir ler a Bíblia toda. Tudo é uma questão de prioridade. Se você prioriza, você vai conseguir ler. Se você não prioriza, leva como uma coisa qualquer, você vai deixando de lado e você nunca vai conseguir ler. Então procure sempre priorizar isso, procure colocar os 7 passos em prática e você vai observar que você vai ter uma melhor compreensão de Deus, você também vai ter um melhor discernimento espiritual, como falar em 1 Coríntios 2,14. Paulo fala que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E muita gente não tem um discernimento espiritual porque não lê a Bíblia. Tá? Nós precisamos ler a Bíblia. E é só uma pergunta que vocês podem me fazer. Aline, por que a Bíblia foi escrita? Qual o objetivo da Bíblia? Vamos deixar que a própria Bíblia responda. Pronto, aqui, ó. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 15, no verso 4, ele fala o seguinte: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então a Bíblia foi escrita, né, ela ficou escrita para nós, a fim de que tenhamos esperança. A gente vê esse mundo como está, né, agora também com essa pandemia aí, todo mundo aflito, todo mundo preocupado, cada vez mais pessoas morrendo, pessoas ficando contaminadas pelos vírus. Então nós temos a Escritura Sagrada para nos dar esperança. Então foi para isso que ela foi escrita, para que nós tenhamos esperança, tá bom? Então esses, no caso, foram os 7 passos para nós conseguirmos manter uma comunhão espiritual em dias. Vocês estão vendo aí várias pessoas lendo a Bíblia, né? E esse é o nosso objetivo, ter grupo de pessoas buscando a Bíblia, buscando a Deus, para ser pessoas espirituais, tá? Vou postar o vídeo agora, espero que vocês assistam, que vocês curtam, que vocês compartilhem e também que vocês façam perguntas. O comentário lá vai estar aberto, vocês podem fazer as perguntas de vocês. E na segunda-feira à noite, nós vamos estar conversando em relação a esse vídeo, a esses assuntos, tá? Quem estiver online, eu vou entrar às 20 horas e nós poderemos conversar a respeito da Bíblia e dessas coisas que eu falei, tá bom? Espero que vocês tenham uma boa tarde, um bom final de semana e que Deus abençoe a cada um de nós e com fé em Deus, até a segunda-feira.